O título da nossa conversa de hoje, desse final de semana, pode até parecer provocativo, mas às vezes é uma pergunta que a gente nunca teve coragem de perguntar ou mesmo de responder. Por que odiamos tanto o Evangelho? Ou por que odiamos o Evangelho? O que a gente escuta por aí é assim, o Evangelho é para os fracos, para aqueles que não confiam em si mesmo, para aqueles que acreditam, são dependentes de um Deus invisível, uma coisa que está fora do nosso controle. Quantas vezes você ouviu alguma coisa desse tipo? Evangelho, ou você ama ou você o odeia. Eu vou começar pela Bíblia, pela palavra de Deus, uma mensagem que o apóstolo Paulo, uma carta que ele escreveu para Timóteo há 2000 anos atrás. Ele falou assim, ó, mais ou menos assim: Timóteo, você vai descobrir que daqui a algum tempo, hoje, as pessoas não vão ter saco, não vão ter estômago mais para um ensino sólido, para um ensino verdadeiro. Elas vão ter coceira nos ouvidos quando elas ouvirem a verdade. Elas vão se encher de uma mensagem rasa, uma mensagem doce que afaga o ego e traz ilusão para elas, traz fantasia, vão dar as costas para a verdade e vão se encher de mentira. É isso que Paulo falou há bastante tempo atrás. E não é isso que a gente vê hoje em dia? A gente ouve mensagem de autoajuda, mensagem que afaga o ego, acredite em você mesmo, ou você adere ao evangelho ou você odeia. Porque não existe meio termo. Não existe como ser simpatizante de Deus. Eu pego um versículo só e trago aquilo para a minha vida, mas eu nego todo o resto. Eu não acredito em nada que está escrito na Bíblia. Mas eu acho aquela palavra bonita, né? Por que a gente odeia o evangelho? Às vezes é porque ele traz um confronto direto para a gente. Ele traz uma boa, má notícia que nós não somos tão bons como nós achávamos que somos, né? Nós achamos que somos. Que os nossos erros não são tão pequenos assim, que eles são pecado, né? Talvez essa seja uma das principais razões. Eu vou falar algumas delas na nossa conversa de hoje, tá? Algumas só. Talvez seja porque nós temos tanta experiência negativa com religiosos, com líderes, com pastores. O que a gente mais vê por aí é associação do evangelho com hipocrisia, com abuso espiritual, com legalismo. A gente vê cantores gospel falando um monte de groselha, de baboseira por aí. Então a mensagem genuína e verdadeira do evangelho se confunde com o testemunho de vida dessas pessoas. Odeio crente, odeio gente evangélica, é isso que a gente ouve. Outra razão para a gente não gostar, para a gente odiar o evangelho, é o conflito que o evangelho causa na nossa vida. Por quê? Porque nós gostamos de ter autonomia. E o evangelho afirma que nós somos pecadores, que nós somos necessitados da graça de Deus. Isso confronta a nossa ideia de que nós somos naturalmente autossuficientes, somos naturalmente bons. Também tem a questão dos valores culturais. Olha quanta coisa, né? A nossa cultura principalmente ocidental, valoriza a liberdade, a autoexpressão e a verdade subjetiva. A gente não crê numa coisa objetiva. E o evangelho é objetivo, ó. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem que crer primeiro. A mensagem é essa. O Evangelho anuncia que Cristo é o Senhor e que existe uma verdade objetiva, não subjetiva. A cruz incomoda a gente. O escândalo da cruz, a loucura da cruz, né? É ofensiva para aquele que não crê, porque ela desmonta o nosso orgulho, escancara a nossa pequenez, a nossa arrogância, a nossa fragilidade. E ninguém gosta de parecer fraco. Talvez seja essa o principal motivo da nossa aversão ao evangelho, aos evangélicos, né? Talvez seja esse o principal motivo. Mas não para por aí, né? A gente vive tentando provar que nós somos suficientes, que a gente dá conta da nossa própria vida. Eu sei o que eu faço, eu trabalho, o dinheiro é meu, me formei nisso, naquilo, sou doutor nisso, naquilo, que os nossos erros são pequenos e que no fundo nós somos pessoas boas. Auto-engano, auto-engano. Aí vem o evangelho e destrói essa ilusão. Ele diz que o problema do ser humano, que o meu e o seu problema, não está na sociedade, não está nas questões financeiras, na política ou na família, ou nos problemas que a gente teve na infância, nos traumas. O Evangelho aponta para o nosso coração, para as intenções do nosso coração. O problema está dentro de nós. O problema não é extra, o problema é intra.
está dentro da gente. Isso é difícil entender, isso é difícil compreender, isso é difícil acreditar, né? O pecado não é apenas algo que nós fazemos, é uma condição que domina o ser humano, que nos domina. É justamente nesse ponto que nasce a nossa resistência ao Evangelho. Porque a gente não quer nos sentirmos pequenos. A gente não gosta de admitir que a gente precisa de ajuda. A gente prefere acreditar que nós mesmos, que eu posso me consertar sozinho. Basta pegar um livrinho e ler, ou assistir uma palestrinha de mentoria, coaching, que eu saio de boa, que eu fico tranquilo. A gente acredita num Deus que nos incentiva, muitas vezes a gente acredita num Deus que nos incentiva, que passa um pano pra gente, mas a gente rejeita um Deus que confronte o nosso coração. É o que eu falei, muita gente tem a Bíblia aberta em casa, no Salmo 91, alguma palavra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará, mas não quer viver aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo dia a dia e me siga. A gente não gosta de mensagem assim. Muitos rejeitam o evangelho porque tiveram, às vezes, experiências dolorosas com o evangelho também, né? Porque, às vezes, encontraram hipocrisia em vez de amor, manipulação em vez de cuidado, orgulho em vez de humildade. E essas feridas são reais. E a gente não pode ignorar isso. Mas a mensagem do evangelho suplanta, é muito maior do que tudo isso. É muito maior. Qualquer sofrimento, qualquer trauma que eu possa ter tido. E o evangelho não é barato, não é tão banal igual vendem por aí. Não é evangelho de autoajuda, não é um Cristo personalizado que a gente tem. É um Cristo, um Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que morreu pelos nossos pecados e nos torna capazes de enfrentarmos e irmos em frente nessa vida. A mensagem contrária é que contamina o nosso coração. Muitas pessoas se desiludiram com a vida e buscam em religião a saída dos problemas. E religião não quer dizer espiritualidade. Religião nenhuma leva a Deus. Tem que crer. Sempre isso, tem que crer. Mas crer é muito mais que dizer que eu acredito, que eu creio. É confiar, é obedecer. É aí que a mensagem do Evangelho se perde. Quando nós jeitosamente alteramos a verdade de Deus, né? A gente adequa Cristo às nossas necessidades, a gente domestica a mensagem da cruz. Pois é, né? Por essas e outras razões que os evangélicos são taxados e tratados como gente estúpida, fanáticos que têm a mente fraca, como eu disse no começo, né? Por causa dessas distorções praticadas em nome de um cristianismo nominal. Mas esse cristianismo nominal não anula a verdade do evangelho real, não anula a verdade da cruz de Cristo. O evangelho não é uma propaganda de pessoas boas, nem de poder, de uma maneira que se pensa sobre poder. Frases como eu declaro, eu determino, eu não aceito, não refletem de maneira nenhuma humildade no reconhecimento da soberania de Deus. É Deus quem declara, é Deus quem determina, é Deus que não aceita o nosso pecado. O Evangelho não é ausência de dificuldade, não é ausência de aflições, não é ausência de problemas, de decepções. O Evangelho não promete prosperidade financeira. Ela até pode acontecer, mas não é o objetivo final. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é simples. O Evangelho é a notícia de que Deus nos ama. É simples, mas profundo. O Evangelho é a notícia que Deus nos ama, que Ele muda os nossos ânimos, que Ele transforma o nosso coração, que Ele muda o nosso caráter, perdoa e salva pessoas que estavam perdidas, que reconhecem que são pecadoras. Pessoas que reconhecem que são pecadoras. A cruz é ofensiva, justamente por isso. Porque ela destrói qualquer mérito humano. Diante da cruz não existe superior, não existe inferior. Existem apenas pecadores que necessitam da graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso que a cruz ofende. Por isso que a cruz é uma loucura, né? Por isso que o evangelho é ao mesmo tempo uma boa e uma má notícia. Como eu falei no começo, ela escancara uma verdade. A má notícia é que você não consegue se salvar por conta própria.
Mas aí vem o refrigério. A boa notícia é que Deus fez em Cristo aquilo que eu nem eu nem você podíamos fazer. E Ele faz isso. E se o evangelho causa repulsa, causa aversão, muitas vezes não é por causa de Cristo, mas por causa das distorções que são feitas no nome dele. Porque o evangelho não é um convite à religião ou ao moralismo. Deus salva pecadores, Deus salva a mim e salva você por meio de Jesus Cristo. Mas só procura essa salvação, esse Salvador, quem primeiro reconhece que está perdido. Antes de rejeitar o evangelho, pergunta a você mesmo: eu estou rejeitando a Cristo ou estou apenas rejeitando uma caricatura que venderam dele para mim? Eu conheço Cristo, eu sei do que ele é capaz. Porque o Evangelho, ele muda a vida da gente. Ele faz separação por essência. Ele divide a minha história, no antes e no depois. Ele divide as minhas relações. Como é que eu vou continuar andando com tal pessoa? Como é que eu vou falar desse jeito? Quem é alcançado por ele não tem como continuar vivendo da mesma maneira que vivia antes. O Evangelho transforma, o Evangelho muda a vida, o Evangelho muda os conceitos, muda as suas opiniões, as minhas opiniões sobre as pequenas, sobre as grandes coisas da vida. Como é que eu vou continuar vivendo da mesma maneira? Como é que eu vou continuar vivendo no pecado? Se Jesus Cristo veio e morreu pelo meu pecado, qual resposta eu tenho dado a tão maravilhosa graça? Se eu conheço Jesus Cristo, como é que eu posso odiar o Evangelho? Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana. Lumen de Dunamis, o poder de Cristo na palavra e pela palavra. Não para aparecer, mas que Cristo apareça.